Hoje, o nosso terceiro episódio, nós recebemos aqui a doutora Janaína, que é delegada. Quero convidar todos para assistir. Esse episódio está imperdível. Vocês vão conseguir vivenciar além da carreira, né? E trazer essa essência do dia a dia dela para nossa realidade, para a gente entender um pouquinho como que é incrível essa profissão. Então convido vocês, estou muito feliz, lembrando que em comemoração ao mês da mulher, estamos recebendo aqui essa mulher tão incrível e empoderada, com muitas responsabilidades, que vai dividir um pouquinho da história dela conosco. Então vem! Então, estou recebendo, muito obrigada, doutora, por estar aqui, dividindo com a gente a sua história, um pouquinho do seu tempo. E antes, quero falar sobre a sua formação, quero fazer a sua apresentação aqui para os nossos convidados, nossos ouvintes. Então, a doutora Janaína, ela é licenciada em Geografia e História pela FREA, aqui de Avaré. Ela é bacharel em Direito pela Unia do Vale, pós-graduada em Ciências Penais, com ênfase no ensino do magistério superior. Também é pós-graduada em Moderna Persuasão Penal. Gente, incrível. Experiência profissional também. Polícia Penal, investigadora de polícia, delegada de polícia da 2ª classe, que é titular da delegacia daqui de Avaré, professora concursada da Academia de Polícia, Dr. Coriolano Nogueira Cobra, na disciplina Criminologia, e também professora em cursos preparatórios. Olha quanta coisa, doutora. Muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, Josi. Olá a todos e todas. Primeiramente, agradeço a oportunidade para essa conversa. É uma honra estar aqui no seu programa. E como você iniciou aí a minha apresentação, ao todo estamos chegando a 28 anos de serviços prestados à segurança pública, né? Olha. Então, nesse pequeno trajeto, muitas coisas eu acabei vivenciando, algumas boas, outras nem tanto. Então, nesta oportunidade, vamos falar um pouco a respeito dessa seara, né, a segurança pública, e voltado para os direitos da mulher, né, das mulheres, assim dizendo, tendo em vista que atualmente eu estou lotada na Delegacia de Defesa da Mulher de Avaré. Muito bom, doutora, muito obrigada. E doutora, a senhora é daqui de Avaré mesmo? A sua história começou aqui? Conta um pouquinho pra gente, né? Quando começou aí a sua carreira, já tinha essa vontade, saindo do ensino médio, como que era, né? Como que foi esse início da sua vida profissional? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu sou nascida e criada na cidade de Avaré. Fiquei um tempo ausente, tendo em vista a Academia de Polícia para delegado e também para investigador de polícia, mas sou da cidade de Avaré. Iniciei a minha vida aí, no aspecto trabalhista nova, por volta de 13 anos de idade, né? Trabalhei no comércio, em várias empresas. E quando surgiu a oportunidade de prestar um concurso, né, prestei, à época denominado Agente de Segurança Penitenciária, e hoje reconhecida aí como Polícia Penal, né? Então, trabalhei na penitenciária de Aras e trabalhei também na P2 de Avaré, né? E deixei essa atividade no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária em 2002, quando prestei um novo concurso aí para a carreira de investigador de polícia. Fiquei por volta de 7 meses na cidade de Sorocaba, no curso de formação para policiais. Retornei para a cidade de Avaré,
onde trabalhei em várias repartições. Trabalhei em delegacia diária, delegacia de município, trabalhei na área da administração, trabalhei no plantão policial, trabalhei em delegacia especializada, na DISE de Avaré, né, onde eu exerci a função, inclusive, de investigadora-chefe. E evoluí nos estudos. Com a conclusão da minha segunda graduação, que foi Direito, iniciei os estudos para a carreira de delegado. E fui aprovada no concurso 2013 e assumi a cidade de Capão Bonito. Olha. Então, por isso que eu disse no começo que eu fiquei ausente da cidade de Avaré. Lá eu permaneci por 5 anos como delegada de polícia, retornei para a seccional de Avaré, à frente da delegacia de Paranapanema, e desde dezembro de 2024 eu assumi a delegacia de defesa da mulher. Que legal, que história, doutor, que trajeto. E conta pra gente, assim, nesse mundo, né, a gente fala muito sobre a parte corporativa, mas como que é essa vivência, né, essa parte de organização, você trabalha todos os dias, como que é a sua vivência profissional ali, dentro de todas essas experiências? Eu tenho uma agenda, porque a polícia é 24 horas, todos os dias da semana. Então, como que funciona para a gente entender um pouquinho, né, do seu dia a dia, como que você administra o seu tempo, porque existem várias atividades, dentre muitas, né, que você citou. Bem verdade, Josi. O trabalho policial funciona no sistema 24/7, né? E é necessária a atuação dos agentes, né? Imagina um final de semana sem o trabalho policial, um final de ano sem o trabalho policial, né? Então, Deus nos livre. Como que seria aí em meio à sociedade? Bom, eu trabalho na Delegacia de Defesa da Mulher num período de expediente, né, das 8 da manhã às 18, temos aí um intervalo para o horário de almoço, né, fazemos um revezamento com a equipe que lá está. No entanto, eu concorro a plantões, né, que poderão ocorrer no período noturno, finais de semana, e inclusive no período diurno. E esses plantões ocorrem aqui na Avenida Prefeito Paulo Novaes. E o delegado de polícia plantonista, ele acaba respondendo pelas 17 cidades que formam a seccional de Avaré. Nossa! E fora essa atuação de expediente em Avaré ou plantão por Avaré, vez ou outra, eu acabo respondendo por alguma cidade da região, né? Então, eu preciso me deslocar até o local para verificar uma possível ocorrência também. Na outra cidade. Na outra cidade. E temos, no âmbito da Delegacia de Defesa da Mulher, um trabalho preventivo, né? Onde eu estou à frente também de palestras, né? O ano passado, no Agosto Lilás, eu realizei palestras na cidade de Avaré e também na sub-região, em torno aí de 11 palestras no mês. Bastante. E daí, diante disso, como fica a minha agenda, nós vamos ali fazendo uma adaptação conforme o dia, porque a polícia é muito assim, de imprevistos, né? Certo. E eu falei para você como que funciona na prática, né? Mas às vezes pode acontecer de ter uma ocorrência muito, muito séria, que aí precisamos ir a campo, né? Às vezes despachar com o Poder Judiciário ou outras providências de polícia judiciária. Certo, entendi. E doutora, como que, para quem, né, está nos ouvindo, que está assistindo, que gostaria de construir uma carreira, né, dentro da área da segurança pública, quais as áreas que a gente tem ali disponíveis para a mulher?
para enaltecer mesmo a mulher. A gente está aqui comemorando o mês das mulheres. Então, quais as áreas que quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, possa, olha, eu posso me programar, me planejar, claro que precisa estudar, mas aonde eu estudo, o que eu procuro, né? Então, assim, quais dicas que você pode nos dar para quem tem interesse em construir uma carreira, em participar, né, dessas áreas, que são muitas, dentre a que você mencionou aqui. Excelente pergunta, Josi. Quando eu estava lá, né, me preparando para concurso público, eu sempre foquei a área policial, né? Desde sempre, desde adolescente, eu já visava essa carreira. E eu ingressei no serviço público em 98, né? E desde então eu percebo que o cenário mudou. Mudou em que sentido? Né? A presença das mulheres, né, nessa carreira. Inclusive, sou professora da Academia de Polícia, ministro aulas em Sorocaba e também em São Paulo, e eu percebo a presença feminina. E isso me deixa muito feliz, porque quando eu iniciei, né, existia uma certa resistência da presença da mulher, porque é um ambiente corporativo masculino. Sim. Né? Uhum. Mas, veja bem, a mulher recebe o mesmo tratamento, o mesmo treinamento que o policial do sexo masculino, né? Nós temos na Academia de Polícia uma série de disciplinas que você precisa ser aprovada para concluir o curso, inclusive as provas de tiro, que são treinamento com arma de fogo. Revólver, pistola, calibre 12, e você precisa atingir essa pontuação. E as mulheres, né, elas dão conta disso, né? Inclusive, eu estive na Academia de Polícia, num seminário na segunda-feira, onde estavam reunidas as delegadas, e tem delegados também, da Delegacia de Defesa da Mulher, mas em sua maioria são mulheres. E como iniciou essa conversa, né, com a diretora da Academia de Polícia e demais convidados, palestrantes, o distintivo não tem gênero. Qual o distintivo? É verdade. Esse distintivo que eu carrego, delegado de polícia, né? Então, hoje é muito gratificante lecionar e verificar ali a presença da mulher, e elas evoluem. No primeiro momento, estão na carreira de escrivã, né? De escrivão de polícia. No primeiro momento, na carreira de investigador de polícia, e continuam a trajetória galgando aí o cargo de delegado de polícia, né? A nossa admissão, né, por assim dizer, na Polícia Civil, é através de concurso público. Existem etapas, né? Uma prova objetiva no primeiro momento, depois temos a prova dissertativa, é uma prova escrita para demonstrar ali a argumentação, né? E temos a prova oral, também é composta aí por uma banca de examinadores em um auditório público, que o ponto a ser indagado é sorteado, e também temos na minha época, né, agora já teve uma certa flexibilização. A prova psicológica, que era eliminatória, e também a prova de aptidão física, né? E fora essa etapa, investigação social, né? Porque para atuar em carreiras policiais, precisamos atingir certos requisitos no âmbito social, jurídico e tudo mais.
E Sim. também a fase que você demonstra ali os títulos que possui, né? Ou seja, artigos científicos, pós-graduação, mestrado. Esse é o caminho para o ingresso na carreira de delegado de polícia. Porque é um concurso jurídico, né? De carreira jurídica. Assim como juiz, assim como promotor, então você precisa passar por etapas para demonstrar aí aptidão para o cargo. E dentro, né, de todo esse preparo, essas fases, então eu posso iniciar com os estudos, vou realizando as provas, as etapas, e aí posteriormente entra na academia de polícia, é assim, doutora? Justamente, aí foi aprovado, né? Passou por todas as fases, aí existe a nomeação, a posse e a posse, já no dia seguinte, inicia a academia de polícia, que é mais ou menos 7 meses, né? E é uma academia bem intensa, viu? Bem intensa, com aulas durante o dia, às vezes durante a noite e às vezes aos finais de semana também. Né? Então, o candidato ali, que foi aprovado, terá ali 7 meses para entender o contexto para depois atuar. Porque aí você estará na linha de frente, né? Estará num plantão policial, e o plantão policial é a porta de entrada de todas as ocorrências. E eu sempre digo que a carreira de delegado de polícia, ela possui uma missão, porque é a primeira carreira ali, né, cargo jurídico, para receber a ocorrência e recebe no calor da emoção. Todas as partes envolvidas, né, pela madrugada, aos finais de semana, e o delegado ou a delegada vai precisar aí ter o quê? Seriedade para aplicar a legislação naquele caso. Certo. Né? O delegado é o primeiro a aplicar a justiça. O primeiro. E assim, né, naquele calor do momento. No né, calor da família, do momento, enfim. No Então, calor do momento. Tem que ter um discernimento ali bem centrado, né, para conseguir conduzir. Sim, até por conta disso, a fase aí psicológica é muito importante. É uma carreira que, além de cargo jurídico, é um cargo técnico, né? Cargo técnico terá um porte de arma, vai precisar ter controle para manusear essa arma, né? E treinamento, e também técnicas para imobilizar alguém, para a utilização de algemas. Então, todo esse controle emocional precisa estar presente não só no cargo de delegado, mas nas demais carreiras, né? Sim, Porque sim. nós não podemos o quê? Agir de forma parcial. A polícia, o operador do direito, precisa ser imparcial naquela ocorrência que nos foi trazida. Sim. Não pode ir pela emoção, né? Tem que ser bem. Eu acho bem difícil. Que bom, né? Que você tá aí para nos apoiar, né? Em todos os sentidos. Porque que bom que tenham pessoas que queiram, né, construir carreiras, e mulheres. A gente fica muito feliz, como você mesmo já falou, dentro né, do mundo, que a gente sabe que tem essa masculinidade, enfim, mas hoje tem muitas mulheres aí que gostam, estão se sobressaindo, como você é uma delas. Muito obrigada. E conta pra gente, né, dentro da delegacia de hoje, né, onde você é responsável da Delegacia da Mulher, como que funciona a Delegacia da Mulher? Ela trabalha também 24 horas? Como que ela iniciou esse projeto aqui em Avaré? Agora falando de Avaré, ela também atende a região ou não? Como que é?
Bom, a Delegacia de Defesa da Mulher, né, no contexto histórico, ela surgiu em 1985 e o estado de São Paulo foi a pioneira. Então, o ano passado completou-se aí 40 anos, né, das delegacias de defesa da mulher. Em Avaré, nós estamos atuando já há algum tempo, né? No entanto, não é uma delegacia 24 horas. Essa delegacia 24 horas funciona na capital, né, na Grande São Paulo e em Sorocaba e alguns sistemas aí que contam com o apoio de delegadas de outras cidades. Aqui funciona no expediente, mas no plantão policial, aqui na Avenida Prefeito Paulo Novaes, existe a sala DDM 24 horas. O que seria essa sala DDM 24 horas? É um espaço que a mulher, né, ou a menina vítima de violência pode ser atendida por uma profissional, né, uma equipe feminina, por São Paulo, pela delegacia online, né? Certo. E é feito esse atendimento de forma virtual. Então, a vítima chega no plantão, nosso plantão nós chamamos de clínica geral, porque ali todas as ocorrências são apresentadas, né? Tráfico de drogas, roubo, furto, e às vezes essa vítima chega e verifica toda essa situação, né? E ela é orientada, né? E se ela deseja um atendimento presencial, ali por um policial masculino, do sexo masculino, ou pela delegacia online. E ela é encaminhada a essa sala aí, é uma sala privada, né? Ela permanecerá sozinha na sala para relatar os fatos a essa delegada ou a escrivã que está lá em São Paulo, né? Mas a atuação nossa, né, da DDM aqui de Avaré, nós trabalhamos com um grupo denominado vulnerável. Esse é o entendimento dos tribunais superiores. A mulher, a menina vítima de violência doméstica é um grupo vulnerável. E também adolescente e criança. E nós analisamos e verificamos denúncias anônimas envolvendo as mulheres, crianças e adolescentes, e também pessoa idosa. Então, esse é o nosso trabalho. Apuração de denúncias anônimas, instauração de inquérito, também representação de medidas protetivas de urgência, e a depender do contexto, representamos por outras medidas cautelares, como uma prisão preventiva, uma prisão temporária, busca e apreensão de objetos, né, para trazer ali uma robustez ao inquérito policial, porque como que funciona? Tudo inicia na Polícia Civil, na Polícia Judiciária, que vai investigar, essa é a missão constitucional da Polícia Judiciária, e entregar o inquérito para o Ministério Público. E o promotor, ele vai ou arquivar, ou solicitar outras diligências, ou denunciar. O que significa denunciar? Vai começar o processo, né? Ele vai entregar essa documentação da Polícia Civil ao juiz e terá o quê? Uma audiência, por fim, uma sentença. E o que nós esperamos? A responsabilização desse agressor e, por final, o cumprimento de pena. Certo. Esse é todo o caminho a ser percorrido, mas tudo inicia com a Polícia Civil, né? Então, nesse momento aí que estamos vivendo, infelizmente, uma pandemia de violência, o nosso trabalho ali é um trabalho muito importante, né? E a minha equipe é uma equipe sempre aberta, e nós trabalhamos aí de uma forma a acolher a vítima. A DDM precisa trabalhar muito com a rede de proteção. O que seria a rede de proteção? Assistência social, a Secretaria da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, né? Porque
além daquela situação de crime, existem aspectos aí de cunho psicológico, às vezes econômico, Vai às muito vezes além, né, doutora? familiar. Então, a vítima registra um boletim de ocorrência, Josi, para relatar uma violência e pergunta depois para o policial que elaborou o boletim de ocorrência. E agora, como vai ficar a guarda dos meus filhos? Sim. E agora, como vai ficar a pensão dos filhos? E agora, para onde eu vou? Porque a nossa residência construímos ao longo do relacionamento. Certo. Então, são questões que a polícia sozinha não consegue resolver. Então, por isso, esse diálogo com a rede de proteção é muito importante para que a vítima tenha um suporte, tenha ferramentas para romper o ciclo da violência. Doutora, fala pra gente, então, pra gente entender um pouquinho e conseguir visualizar quais são os tipos de violência, porque às vezes a gente imagina que a violência ela é aquele ponto. Quais são os tipos de violência que a gente tem e que as mulheres e as crianças, os adolescentes e também os idosos devem observar? Quais são as diferenças? Olha, violência, quais são? Sim, quando falamos em violência, nos vem à mente aquela mulher com o olho roxo, né, com o braço quebrado, perna quebrada, as vestes com sangue, né? No âmbito da Lei 11.340 de 2006, que é a denominada Lei Maria da Penha, um importante marco para o combate da violência contra a mulher, nós temos 5 violências, né? Cinco tipos de violência. Que é a violência física, né? Temos a violência psicológica, que é uma violência que eu falo que às vezes é até bem mais grave que a violência física. Por quê, Jô? A mulher não percebe, às vezes, que está sendo vítima do seu companheiro. Por quê? Vem disfarçada de cuidado. Aquele comentário: não coloque essa roupa, não saia com a sua amiga, não vá na casa da sua família, vamos ficar aqui assistindo um filme, uma série. A mulher acredita que é uma preocupação, mas, na verdade, o que está acontecendo? É uma manipulação. E nesse momento, ela está sendo o quê? Monitorada. E ela não percebe, mas já está na primeira fase do ciclo da violência, tá? Na primeira fase. E prosseguindo, temos a violência sexual, que é aquela violência da máxima não é não, né? A mulher, ela tem o direito de se autodeterminar, né? De não aceitar determinadas situações, determinadas condutas, né? Então, ela precisa ser respeitada por esse aspecto também. Temos a violência patrimonial, que seria retenção de objetos, retenção de documentos, destruição de objetos, ou seja, uma situação que coloca em risco o patrimônio daquela vítima. E hoje o objeto que é mais alvo desse tipo de violência patrimonial é o celular. Né? Várias ocorrências registradas de destruição do aparelho celular, de posse indevida do aparelho celular pelo agressor. Sim. E a violência denominada moral, que abarca aí os crimes contra a honra, né? Que é a calúnia, difamação, injúria, né?
são aqueles xingamentos, né? Ah, você não presta, desqualificar a vítima, isso é denominada violência moral. Mas veja, a Lei 11.340, ela traz um rol aberto de tipos de violência. É um rol exemplificativo, porque existem outras violências que pode sim envolver a mulher. O caso da violência institucional, né, que traz aí para a vítima uma revitimização, um sofrimento adicional. Temos violência eleitoral, hoje muito falada, e tem relação aí com a questão da convivência com o agressor, violência vicária. O que seria essa violência? É quando o agressor utiliza da família, em especial dos filhos, para manipular a companheira. E isso ocorre muitas vezes quando ela deseja aí o divórcio, deseja o rompimento desse relacionamento, né? Mas o que é sempre importante, né? Você preservar as evidências. Por exemplo, a violência psicológica são mensagens, são áudios, são vídeos, e essas provas precisam ser preservadas para o quê? Para instruir o inquérito policial e, com isso, seja possível o Poder Judiciário responsabilizar esse agressor. Certo. Né? Então, a mulher ela precisa ficar sempre atenta na preservação dessas provas e apresentar à polícia. Apresentar e Sim. conseguir, né, mostrar. E, doutora, fala pra gente agora, como você mesmo já mencionou sobre a questão, né, de violência, infelizmente tem aumentado, mas vamos trazer aqui para nossa realidade, para nossa cidade, para nossa região, como que estão, né, esses índices de violência, né, do próprio feminicídio. É difícil a gente falar sobre esse assunto, mas é importante para que a gente consiga aí prevenir. O que eu preciso observar, né, quanto mulher, quanto adolescente, às vezes não só o relacionamento conjugal, mas também filhas, né, enfim, próximos de parentes, às vezes tem algum tipo de violência, mas pensando nessa parte, né, como que tá a nossa realidade de Avaré e região, e o que a gente deve observar? Certo. Bom, a questão do feminicídio também foi um tema nesse seminário que eu participei na Academia de Polícia em São Paulo, segunda-feira, e nos traz reflexões. Por quê? Como eu disse, a questão da violência, ela tem um ciclo, né? Nós chegamos aí com a fase 1, que existem ali uma fase de tensão, são os xingamentos, né? Ainda não tem um contato físico. Posteriormente, a situação parte para a fase da explosão, onde já existe uma agressão física, um contato físico, que poderá deixar uma lesão aparente ou não ser uma contravenção penal, né, de vias de fato, puxar o cabelo, não vai deixar uma lesão aparente. E a terceira fase, que é a fase da lua de mel, né, que é a fase do arrependimento, né, que o homem, ele solicita mais uma chance, mais uma oportunidade, solicita perdão, né, e a mulher, às vezes, acaba, às vezes não, muitas das vezes, acaba reconciliando com o agressor. E por que chama ciclo, Josi? Porque ele fica bom um mês e depois volta na fase 1, novamente, lá com os xingamentos, humilhações, depois fase 2, que é o contato físico, e volta a se arrepender. Só que, um detalhe importante, os espaçamentos dessas fases acaba diminuindo. Ele fica bom um mês, depois começa a ficar bom 15 dias, né? E daí lá na fase da explosão, que é o contato físico,
pode ocorrer o que nós chamamos do final do ciclo, que é um final que nós não desejamos. Qual final que é? A morte da vítima, né? Então, primeira situação, o primeiro ato de violência lá na fase 1 deve ser registrada a ocorrência. A mulher deve registrar a ocorrência, formalizar essa situação e solicitar medidas protetivas de urgência. Naquele momento. Sim, já na fase 1, não deixar prosseguir aí para a fase 2 e viver esse ciclo de violência que poderá chegar o quê? Com o feminicídio, a morte dessa vítima. O ano de 2025, segundo a estatística do Fórum de Segurança, o Brasil contou com 1.568, né? Essa marca de 1.568 feminicídios. Nossa. Né? 270 ocorreram no estado de São Paulo. Meu Deus. A Avaré tivemos registro de 3 o ano passado, né? Então, a questão aí do feminicídio, que é um final que nós não desejamos, precisa ser evitado com informação, com conhecimento, porque a informação salva, né? E esse espaço aqui que você me permitiu é muito importante, né? Para levar essas informações para as mulheres e meninas, né? Às vezes existem vítimas que registram ocorrência depois de 11 anos de relacionamento, né? Eu estou falando aí de uma situação marital, né? Uma convivência aí de união familiar. Mas tem situação, aí já voltada para a violência sexual, que a menina foi violentada sexualmente na adolescência e somente com a maioridade formalizou aquela violência sofrida na adolescência. Ou seja, ela foi violentada, e eu tenho ocorrências nesse sentido, com 13 anos, e quando ela atingiu 21 anos, ela registrou um boletim, ou procurou a Delegacia de Defesa da Mulher para formalizar o ocorrido, e com isso iniciarmos um procedimento investigativo, né? Então, de qualquer maneira, o que é importante? É formalizar essa denúncia. E como isso é possível? Como eu disse, através dos plantões policiais, aí eu falo para toda a região, certo, né? A delegacia do município, ela também vai atender essa violência doméstica ou contra a mulher. Vai registrar o boletim, vai fazer a documentação referente às medidas protetivas de urgência. Se existir ali naquela cidade a rede de proteção, a vítima será encaminhada, né? Se não desejar essa ocorrência presencial, às vezes a mulher está tão sensibilizada que ela não deseja comparecer na repartição policial. Utiliza do quê? Do aparelho celular. Um computador, ela pode acessar a plataforma da DDM online e lá registrar a violência sofrida. É possível, pela plataforma da DDM online, anexar documentos, fotos, vídeos, o que ela tem ali de prova daquela violência. E esse boletim será encaminhado para a delegacia da área, delegacia da cidade, que dará o quê? Andamento nos próximos atos de polícia judiciária, né? Então, é possível, sim. Ou buscar nos plantões a sala DDM online, como eu comentei agora há pouco, sim, que é um atendimento virtual realizado por uma equipe da DDM online lá de São Paulo também, né? E ainda existe um outro canal, que é o 180, Disque 180. A mulher, ela pode utilizar dessa plataforma, que fica em Brasília, relatar a violência sofrida ou denunciar uma violência que ela tenha conhecimento de uma vizinha, de uma amiga, de uma familiar. Então, é um canal para a vítima, o 180, até porque ela recebe ali
informações da rede de proteção, ou então um canal para denúncia, tá? De alguma violência que eu tenha conhecimento. Então eu consigo ligar, né, 180, eu consigo me conectar através da plataforma, Sim. que às vezes a pessoa realmente está constrangida de ir até o local, né, enfim, ou às vezes não consegue mesmo, Sim. então ela consegue através da plataforma fazer, né, pelo celular online e também presencial em qualquer delegacia que vai ter também um atendimento, se ela assim desejar, com a Delegacia da Mulher de São Paulo, que é 24 horas, doutora? Sim, 24 horas. E tem também um aplicativo, Josi, o SP Mulher, né? É um aplicativo também desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo. E nesse aplicativo, ela tem a possibilidade de ser direcionada para um registro de boletim, informações a respeito da rede de proteção. E quando a mulher possui medida protetiva, é cadastrada essa medida protetiva, é cadastrado o número do processo, tá? E existe o botão do pânico, e ela verificando uma situação ali de aproximação desse agressor, ela pode acionar esse botão do pânico, que a polícia militar ou a guarda municipal estará ciente do que está ocorrendo e vai se deslocar até a residência dessa vítima. Pelo aplicativo. Pelo aplicativo, ou onde ela estiver. Muito interessante, muito bom esses canais, né? E, doutora, falando mulher, né, num contexto geral muito ligada aos filhos. Então, falando aí dos filhos, muitas vezes elas se sujeitam a permanecer, talvez, num relacionamento, não só relacionamento conjugal, mas às vezes eu preciso ter um relacionamento com os parentes, porque eu não tenho onde ficar, enfim. Essa situação, então ela está vivenciando uma situação de violência, né, dentre várias aqui que você citou, mas ela tá vivenciando, tem os filhos, quais orientações nesse sentido para que ela se sinta protegida, acolhida? O que vai acontecer com os meus filhos? Então, eu gostaria que você também falasse isso para que elas consigam sentir esse apoio. E se alguém estiver vivenciando, que possa, enfim, procurar para não continuar nessa situação. Certo. Primeiro momento, no aspecto policial, a medida protetiva, se os filhos também estiverem numa situação de risco, a medida protetiva pode ser estendida aos filhos também. Certo? Então, isso é possível. Não será somente a vítima, mas também os filhos e eventuais testemunhas também podem ser beneficiadas pelas medidas protetivas de urgência da Lei 11.340 de 2006. E no aspecto de pensão alimentícia, regulamentação da guarda desses filhos, a Defensoria Pública tem dado um respaldo nesse sentido, através da Secretaria da Mulher, aqui da cidade de Avaré, bem como iniciou esse mês a OAB por Elas, né, que também recebe a mulher nesse aspecto jurídico e toma as providências de vara de família e acerta toda essa questão aí que a mulher também se preocupa, né, porque Sim. Como eu já falei, romper o ciclo de violência não é fácil. Às vezes a mulher não tem independência financeira, né? Sim. Então ela precisa de um suporte nesse sentido. É possível auxílio aluguel, né? Olha. Que a Secretaria da Mulher também pode estar encaminhando essa proposta junto ao governo. E existe outras formas de trazer aí uma segurança para a mulher. Se ela trabalha até a situação permanecer controlada, vai ser garantido o afastamento do trabalho desta mulher. Olha, que e de forma remunerada. A lei traz isso, né? E o judiciário pode analisar essa possibilidade. Outra situação, a mulher precisa sair da cidade, chegou numa situação tão grave que ela precisa sair do município.
E os filhos, como ficará a situação da matrícula, transferência, isso é garantido por lei também. A escola de outra cidade terá que acolher essas crianças, né? Nossa, E que tudo bom. será mantido em sigilo. Por quê? Para que o agressor não descubra onde está esta mulher. E é interessante falar desse aspecto quando eu leciono algumas disciplinas para profissionais que já estão trabalhando, né? Eu Sim, leciono também não só para novos policiais, mas aqueles que estão trabalhando num sentido de curso de aperfeiçoamento, né? certo. E a gente escuta uns relatos, né, a respeito desse assunto. Em duas oportunidades, uma policial do DHPP relatou que um agressor havia registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento da companheira e dos filhos. Mas com qual objetivo? Descobrir onde eles estavam. Ah, certo. E uma outra policial, né, de uma outra oportunidade, em um curso que eu ministrei, falou de um rastreador que foi colocado em roupas que o agressor levou na delegacia para ser entregue à esposa. Para descobrir o Onde local. estava a família? Então veja onde que vai a mentalidade, né, É, do agressor. sim, sim. Mas a rede integrada para trazer um suporte para a vítima hoje está funcionando, e é por isso que as mulheres, em sua maioria, graças a Deus, elas estão se sentindo mais seguras para denunciar violências, ainda que pretéritas. Certo, sim. E quanto é importante a gente saber de toda essa rede de apoio, porque é uma rede grande e quão importante, né? Você falou sobre apoio, né, de moradia, apoio de mudança, né, locomoção para até para outra cidade. Então, quem realmente, né, infelizmente está vivendo alguma situação assim, tem todo esse apoio que pode procurar em todos esses canais, Sim. né, que você, em qualquer um deles, 180, a plataforma digital, presencial, todos eles conhecem, têm esse conhecimento dentro dessa rede e pode alocar aí essa mulher com essa família. Com É certeza, isso, isso, doutora? com certeza. Inclusive, desde o ano passado, contamos aí com um local de abrigamento para a vítima e filhos. É um local sigiloso, né? Mas também por intermédio da Secretaria da Mulher, essa vítima será encaminhada para esse local, até que outras providências sejam adotadas aí de forma mais duradoura, né? Sim, isso é incrível. Isso é incrível. Parabéns aí por todo esse trabalho de vocês. Realmente é maravilhoso saber que tem toda essa rede de apoio para essas mulheres e crianças, né? Que, nossa, é realmente inspirador, doutora. E Obrigada. falando, né, em inspiração, e eu gostaria de pedir para você deixar um recado para as mulheres que desejam construir essa carreira. É, qual o incentivo? Porque é todo um preparo, toda uma bagagem. Qual o incentivo? Fala, precisamos de mais mulheres que queiram, né, mudar a vida de outras mulheres e transformar pessoas através dessa carreira maravilhosa. Então, qual o recado que você pode deixar para elas? Bom, o meu recado é: o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Deu certo para mim, eu acreditei no meu sonho, não desisti, atingi o meu objetivo como delegada de polícia, mas a polícia como um todo precisa da sensibilidade feminina, que realmente faz muito a diferença na nossa instituição. Então, se você tem esse objetivo, esse sonho, não desista, que você vai conseguir com certeza.
E eu agradeço mais uma vez uma oportunidade, né, de estar aqui trazendo um pouco de informação. Como eu disse, a informação salva, e nesse mês, que é um mês em homenagem às mulheres, nós fazemos uma reflexão no espaço que a mulher já conquistou, nos direitos, e ainda quantos outros nós estamos caminhando para garantir e sermos reconhecidas, né? E deixo também aí a mensagem da denúncia, uma situação de violência que você esteja sofrendo ou tenha conhecimento. Disque 180. Doutora Janaína, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente, né, um pouquinho da sua trajetória, de todo esse profissionalismo, de toda essa rede de apoio que é incrível. Então, muito obrigada pelo seu espaço. Poderíamos ficar aqui mais tempo falando, foi muito bom, agradeço muito de coração e que venham outras vezes também. Sim, muito obrigada. Estou à disposição. Obrigada. Obrigada.